que é a graça de Deus? A palavra grega charis, esta é a palavra que no nosso português, a nossa Bíblia, está traduzida para graça, no grego, no Novo Testamento, é a palavra charis. E ela significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Eu vou resumir aos irmãos em 3 pontos. Primeiro ponto, toda a humanidade estava perdida em seus delitos e pecados. A partir do pecado de Adão, a humanidade recebeu uma herança, a herança do pecado. E todos nascem debaixo do pecado, precisando do Salvador, precisando de salvação. Todos nascem perdidos. Todos nascem com a inclinação para o mal. Segundo lugar, os esforços humanos são inúteis para limpar a sua barra perante Deus. Então, primeiro, todos estão em pecado. Segundo, os esforços humanos, a tentativa humana de solucionar o seu problema, tudo o que ele possa fazer é inútil. Inútil. O ser humano não pode pagar. O ser humano não pode fazer algo que solucione o problema do pecado. E o terceiro ponto é quando Deus ofereceu ao ser humano a sua graça. Ele ofereceu ao ser humano a salvação gratuitamente. É só crer. Pela fé, você recebe a graça e a salvação. Mostrando o que é a graça? O homem não tinha condição de fazer. O homem não tinha condição de pagar. Teve que vir um, e esse um abriu os braços uma vez, e o seu sangue começou a jorrar. E ele disse assim: está pago. Eu pago aquilo que você não tem condição de pagar. Oh, aleluia. Você sabe o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. É por isso que nessa lição, o comentarista, ele apresenta Jesus como a manifestação da graça. Porque o fato de Deus ter enviado o seu Filho foi graça. Não é que lá na terra tem um monte de gente boa, só gente boa. Eles merecem o meu filho. Não, irmão. Foi o contrário. Lá na terra tem só gente ruim. Eles precisam do meu filho. Oh, glória a Deus! É por isso que a nossa aproximação dele nunca deve ser: Senhor, eu tenho crédito, eu mereço. Mas sim, Senhor, eu não mereço, mas eu preciso de Ti. Eu dependo do Senhor. Estamos começando a entender o que é a graça. Aleluia! Isso não nos leva a dar glória a Jesus, irmãos? Isso não nos leva a entender com muita humildade como devemos andar na presença do Senhor? Porque não é o meu mérito. É a graça dele. Eu não merecia, eu recebi o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Ele me ofereceu esta graça. Eu não fiz por merecer. Ele voluntariamente. Como não lembrar, não fazer uso do texto de Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Quem é esse? Jesus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, humilhou-se, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu pergunto, existe alguém na face da terra que merecia tamanho sacrifício do Filho de Deus? Existe, irmãos?
Existe alguém na face da terra que poderia dizer, eu tenho crédito, eu mereço? Existe alguém, irmãos? Não existe nem aqui. E não existe nem em nenhum lugar do planeta. Ninguém que pudesse bater no peito e dizer, eu mereci isso. Filho de Deus desceu, era Deus com Deus Pai, com Deus Espírito, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, se fez como homem, humilhou-se, foi obediente até a morte, morreu na cruz, eu merecia isso. Será que tem alguém que pode dizer, eu merecia receber este presente de Deus? Eu mereço a morte do Filho de Deus? Então, irmãos, se você concorda comigo que ninguém merece, que ninguém é digno, tire da tua vida, expurgue da tua vida qualquer tipo de pensamento que em você diga que você tem algum crédito. Doe 24 horas do seu dia para Deus. Doe 7 dias por semana para Deus. Doe 31 dias do teu mês para Deus. Doe 365 dias do teu ano para Deus. E nada do que você possa fazer vai ser suficiente para pagar o que Ele fez na cruz do Calvário. Entenda a mensagem da graça. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A graça, irmãos, ela tem um alcance. E esse alcance é todos os homens. Terceiro subtópico do tópico 2 diz, a graça é para todos os povos sem exceção. Logo, a graça não enxerga barreiras. A graça não enxerga fronteiras. Nós vamos até um certo ponto, mas qualquer coisa, qualquer obstáculo, qualquer barreira nos impede de passar para o outro lado. Nós somos limitados. Nós, seres humanos, somos limitados. Mas a graça, a graça, ela é ilimitada. A graça, ela tem o seu alcance universal. Universal. Ela não enxerga barreiras, ela não enxerga fronteiras. A graça não é para uns, a graça é oferecida a todos. Tito capítulo 2, versículo 11, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos, todos, todos os homens. Aleluia. Todos os homens. Então, o alcance desta graça é universal. Aqui, irmãos, nós temos uma base muito sólida para posicionarmos a nossa vida de fé contra uma vertente específica que existe hoje, religiosa, e eles pregam que a graça é limitada, que o sangue de Jesus foi só para alguns, e Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Rejeite essa doutrina. Rejeite esta mensagem. Porque a graça é universal. A graça é para todos. Todos. Todos que creem em Jesus podem alcançar a salvação. Amém? Vamos ao último tópico, então, meus irmãos. Essa graça é tremenda. Eu queria ler muitos textos, eu anoto tanta coisa aqui. E eu sei que não dá para falar tudo, mas eu anoto, né? E eu falo tudo que dá para falar. Em Tito capítulo 2, versículo 11, nós temos ali essa mensagem de que a graça alcança a todos. E hoje existe um termo teológico que foi criado para explicar o que tem acontecido, como muitos têm enxergado a graça de Deus. Muitos têm enxergado a graça de Deus como a hipergraça. A hipergraça. A hiper não é uma coisa boa, não lembra coisa boa? Só que o problema é que esse termo, ele é utilizado, ele foi cunhado com o objetivo de dizer que a graça, ela alcança todos, independentemente da sua resposta à obra de Cristo na cruz. Ou seja, com fé ou sem fé, sabe? Tendo a vida transformada ou não. Ou seja, é uma graça que não te dá poder para vencer o pecado.
É uma graça que tolera o teu pecado. E muitos dizem assim hoje eu não estou mais na lei. Dentro das nossas igrejas, irmão. Hoje eu não estou mais na lei, hoje é graça. E hoje eu posso fazer as coisas, né? Antigamente não podia, porque aí tinha a dureza da lei, a sentença da lei, mas hoje é graça. E na mentalidade dessas pessoas, hoje é graça, significa hoje pode pecar, hoje posso ter uma vida misturada com o mundo, hoje eu posso decidir não levar a sério a palavra de Deus, as coisas de Deus, e é tudo graça. Eita! Só que em Tito, capítulo 2, na sequência do texto, juntamente com Romanos, capítulo 6, nós temos ali uma melhor ou um aprimoramento da doutrina da graça. E em Tito 2:12, a Bíblia diz que essa graça que nos salva é a mesma graça que nos educa a viver segundo a vontade de Deus. Versículo 12, o senhor está com aberto aí? Tá? Alguém está aberto? Eu fui citando, né? Vai que alguém estivesse aberto. Não sei se vai dar tempo, irmão. Mas ali diz que essa graça que se manifestou Salvador a todos os homens, ela também educa, ela também ensina. Ensina o quê? A renunciar às concupiscências e os prazeres do mundo. Ela ensina a viver de maneira sóbria, justa e em piedade. Está escrito aí, né? Essa graça também nos leva a aguardar a manifestação do Filho de Deus, a sua vinda. Então, não é uma graça barata que tolera o pecado. É uma graça poderosa que nos dá condições de vencer o pecado, de vivermos uma nova vida e aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. Lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo ele faz porque criou-se na igreja isso, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Peca, mente, rouba, engana, fere, inveja e faz tantas coisas. E diz, é graça, é graça, é graça. Aí Paulo diz assim, porque estamos na graça, permaneceremos no pecado, para que a graça seja maior, mais abundante, mais notória. Faremos isso, irmãos? E ele diz assim, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas não tem usina que diz assim, mas Deus mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo. Ou seja, para que a glória fosse dele, para que ele fosse mais glorificado, ele tinha que me escolher na imperfeição e me usar na imperfeição, para que a glória seja dele e tudo. Que mensagem nojenta é essa, irmãos? A gente tem que ter uma visão mais crítica das coisas. Ou seja, o Senhor sabia que eu ia pecar, o Senhor sabia. Essa mensagem é uma mensagem de tolerância. É a mensagem da falsa graça, da graça barata que tolera pecado. O Senhor sabia que eu ia pecar, o Senhor sabia que eu ia errar, e mesmo assim me escolheu, e mesmo assim me usa, porque a glória é dele, como se Deus fosse mais glorificado enquanto o Clésio vivesse pecando. Irmãos, Deus é glorificado quando o Clésio vence o poder do pecado. Oh, aleluia! Deus é glorificado quando o Clésio anda na sua vontade. Deus é glorificado quando o Clésio anda em santidade. Deus é glorificado quando o Clésio não se mistura com o mundo. Deus é glorificado quando o Clésio anda e vive segundo o Espírito de Deus. E não o contrário disso, quando o Clésio peca, quando o Clésio erra. Precisamos entender as coisas. Nós não somos adeptos da graça barata. Nós somos adeptos da graça poderosa. Aleluia. Diga comigo assim, a graça de Deus não tolera o pecado. Diga assim, a graça de Deus não aceita as minhas falhas, mas diga assim, a graça de Deus, ela me dá força, ela me dá poder para vencer o meu pecado. Aleluia!